Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise detalhada de um material bem interessante que traz uma visão, assim, bem particular sobre a vida, o amor, a realidade. Exato. É um conjunto de ideias bem denso, né? Que começa questionando umas aparentes contradições em mensagens espirituais e daí constrói toda uma cosmologia própria. Sim, Fala de eletromagnetismo, reencarnação, evolução da consciência, enfim. A nossa ideia aqui é justamente explorar essa visão, sabe? Em detalhes, do jeitinho que tá lá na fonte original. isso mesmo. A gente vai desdobrar o que a fonte traz sobre, por exemplo, o eletromagnetismo ser a chave de tudo, a reencarnação ser literal, sabe? Aquela jornada da consciência e até o nosso potencial de cocriar a realidade. E a fonte já começa com uma pergunta bem forte, né? Começa assim. Ela levanta uma questão tipo: como é que mensagens que falam de um amor divino, imenso, podem ao mesmo tempo falar de condenação eterna? De jogar no inferno para sempre? É uma contradição, né? Para a fonte, sim. É visto como uma distorção de uma mensagem original que seria só de amor. E essa distorção toda, segundo o que está escrito lá, teria uma causa bem específica. A dificuldade, ou talvez até uma recusa, em lidar com o conceito de eletromagnetismo. E aí é importante a gente entender que a fonte dá um sentido bem mais amplo para essa palavra, né? Bem amplo. Não é só aquela força física que a gente estuda na escola, sabe? Uhum. Na visão que está lá, o eletromagnetismo é tipo um princípio básico que governa causa e efeito em tudo. É a lei fundamental das interações e, consequentemente, da evolução. Ah! A fonte até compara com a mecânica quântica, dizendo que a resistência para entender um é parecida com a resistência para entender o outro, porque, bom, ambos desafiariam visões de mundo que já estão estabelecidas. Entendi. Então, essa resistência em aceitar o eletromagnetismo, do jeito que a fonte descreve, seria o motivo para distorcer a mensagem de amor e colocar essa ideia de punição eterna? Essa é a linha de raciocínio apresentada, sim. A fonte argumenta que se a pessoa entendesse e aceitasse esse princípio de causa e efeito, onde toda ação gera uma reação, sabe? Um débito ou crédito energético, isso levaria quase que inevitavelmente a outras ideias. Como a reencarnação. Exatamente, como a necessidade de ciclos de aprendizado, ou seja, reencarnação. E para evitar essa conclusão, que talvez batesse de frente com algumas doutrinas, aí se cria o que a fonte chama de incoerência. Um Deus que é por amor, mas que também pune para sempre. Puxa. E manter essa contradição, segundo o material, só seria possível pela falta de questionamento, pela resistência em aprofundar nesses conceitos mais fundamentais. E essa recusa em ver o eletromagnetismo como causa e efeito já abre a porta para como a fonte explica a reencarnação, né? O tal nascer de novo. E ela é bem enfática nisso. Totalmente enfática. A fonte insiste, sabe? Não é metáfora para se transformar, para mudar de vida. É literal. Literal mesmo. O texto é muito claro. Significa voltar, o espírito se acoplando a um feto dentro de um útero para ganhar um corpo físico novo e nascer de novo. Sim. A fonte até menciona um diálogo em que alguém pergunta: mas como eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Justamente para reforçar que o sentido ali é físico, sabe? Não é simbólico. E a lógica que eles apresentam para isso é bem direta, né? Se a consciência é energia e informação, e a energia não some, só se transforma. Certo. Então a consciência continua depois da morte do corpo. A reencarnação aparece nessa visão como o mecanismo natural para essa consciência seguir sua jornada, evoluir, ter novas experiências e, o ponto crucial, resolver pendências. Ah, essas pendências. Aqui que fica interessante mesmo. Por que voltar especificamente para resolver coisas? E por que a gente não lembra das vidas passadas? A fonte detalha isso com a ideia de emaranhamento. Sim, o emaranhamento é a peça central na explicação da fonte para a gente precisar voltar. O propósito da reencarnação seria duplo: continuar evoluindo e, principalmente, acertar as contas de interações passadas. Acertar contas. A fonte menciona direto os conflitos, a barbárie histórica, roubos, mortes, traições. Tudo isso geraria essas pendências energéticas.
E o emaranhamento seria o que liga a gente a essas pendências. Como que a fonte descreve isso? Olha, a fonte usa uma analogia que vem lá da física quântica, mas com uma aplicação bem própria, né? Uhum. Assim como partículas que interagem podem ficar ligadas, emaranhadas, a fonte diz que as interações entre as consciências, principalmente as negativas, tipo matar alguém, criam um vínculo magnético muito forte, que dura. Um vínculo magnético. Isso. Esse vínculo, esse emaranhamento precisaria ser resolvido no futuro entre as mesmas pessoas envolvidas. Chega a ser bem específico, né? Fala até de antimatéria no meio disso. Fala assim, descreve que um ato negativo muito forte, como tirar a vida de alguém, geraria na hora o que a fonte chama de antimatéria, que o texto define como um próton com carga negativa. Essa carga negativa se agregaria à consciência de quem fez o ato. Nossa, E essa carga cria o tal vínculo magnético que une agressor e vítima através do tempo, exigindo reencontros para poder pacificar a situação. o que nos leva de volta para a questão do esquecimento. Se a gente está tão ligado assim, por que não lembra quando nasce de novo? Ao esquecimento. A fonte apresenta isso como uma ferramenta necessária, quase uma proteção para poder viabilizar a reconciliação. Faz sentido. A lógica é, se você nascesse lembrando que seu pai hoje foi quem te matou numa vida passada, ou que sua mãe foi sua maior inimiga, nossa convivência pacífica, o perdão, seriam quase impossíveis, né? Com certeza. Então, o esquecimento permite um recomeço nas relações, mesmo que as tendências, as afinidades ou as repulsas inconscientes continuem lá, de alguma forma. Isso explicaria, então, na visão da fonte, aqueles conflitos familiares que são tão comuns. Exatamente. A fonte sugere que não é raro inimigos antigos reencarnarem juntos na mesma família. Ela até descreve isso como o inferno dentro das famílias. Nossa, Mas com um propósito claro. O laço de sangue, a convivência forçada ali dia a dia, seria um mecanismo para obrigar a interação e, idealmente, dissolver esses emaranhamentos negativos com o tempo. A proximidade forçaria a buscar um jeito de se entender. e se mesmo assim, sabe, se a situação piorar entre essas consciências? A fonte pensa nisso também. Se as interações negativas ficarem piores, vida após vida, essas consciências poderiam ser separadas por um tempo. Separadas? Como? Colocadas em intervalos, talvez em planetas distantes, realidades diferentes, por milênios até, para que possam evoluir um pouco sozinhas, diminuir aquela carga negativa, antes de serem reunidas de novo para tentar resolver a pendência. Uau! E todo esse processo, segundo a fonte, seria gerenciado por consciências mais evoluídas que já teriam passado por isso tudo. É uma mecânica bem complexa, bem detalhada que a fonte descreve. E ela amarra isso tudo numa jornada ainda maior da consciência, que começaria muito antes do ser humano. Fala de uma centelha divina, né? Sim, a ideia é que tudo e todos temos essa centelha divina, uma faísca da consciência universal. Só que, no momento em que ela é emanada, essa centelha se cobre com o que a fonte chama de ego, uma individualidade que no começo é super rudimentar, ignorante mesmo. Não sabe quem é, onde está, nem por quê. E como essa consciência tão básica começa a aprender, a evoluir? Como que a informação chega nela, segundo a fonte? Através de um caminho evolutivo que a fonte descreve como extremamente longo, começando nos estágios mais básicos da existência. O objetivo inicial é só transferir informação para essa centelha ignorante. Começando pelo reino mineral? Isso é surpreendente. A fonte detalha isso. A centelha seria, no início, associada a estruturas minerais, pedras, montanhas, cristais. A consciência ali é mínima. A informação seria adquirida pelo atrito, pela interação física ao longo de muito tempo. A fonte usa a expressão energia atritando vira energia igual informação. E quanto tempo seria isso? O texto fala em éons, bilhões de anos nesse estágio. É muito tempo. Nossa Senhora! Depois de tanto tempo no mineral, qual seria o próximo passo descrito? O reino vegetal. Depois de acumular um nível mínimo de informação, de complexidade, a consciência passaria a animar as plantas, grama, flores, árvores. Ah, A fonte até cita o livro A Vida Secreta das Plantas, para indicar que as plantas teriam, sim,
um sistema nervoso básico e a capacidade de perceber e reagir ao ambiente a quem interage com elas. Mais um longo período de aprendizado ali. E a jornada continua, imagino, rumo ao animal. Correto. Primeiro, formas mais simples, tipo insetos. A fonte até atribui a eles uma inteligência que a gente não reconhece, citando supostos experimentos onde insetos influenciariam eventos quânticos para conseguir comida. Interessante. Depois, animais mais complexos. O texto menciona lagartixas como exemplo. E em cada estágio desses, a consciência vai agregando mais informação através de incontáveis ciclos de vida e morte, muitas vezes marcados pelo sofrimento que faz parte da cadeia alimentar, da luta para sobreviver, né? Até que, finalmente, essa consciência estaria pronta para encarnar como ser humano. Exato. E é nesse ponto, quando chega no estágio humano, que as grandes perguntas começam a surgir. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? As perguntas clássicas. Isso. Mas, segundo a fonte, mesmo no início da jornada humana, a consciência ainda é relativamente elementar. As perguntas aparecem, mas as respostas não estão ali, disponíveis dentro da pessoa, porque falta abstração, falta elaboração. A informação acumulada nos reinos anteriores ainda seria muito básica. E todo esse processo de aprendizado, desde o mineral até esse humano inicial, é descrito pela fonte como algo eficaz, mas muitas vezes sofrido, né? Guerras, caça, doenças. Sim, é apresentado como um caminho que funciona, mas é árduo, é lento. A informação é agregada sim, mas muitas vezes pela dor, pelo conflito. Vida após vida, cada uma com décadas, e frequentemente, segundo a fonte, com pouco avanço real, porque a consciência tende a ficar ali, acomodada, repetindo padrões na zona de conforto dela. Mas a fonte não para aí, né? Ela aponta para um potencial muito maior que pode despertar no ser humano essa ideia de ser um co-criador. Isso parece ser o ponto alto da jornada toda. Sem dúvida. É um ponto de virada na visão que eles apresentam. Alcançar a compreensão de si mesmo como Deus ou como co-criador. A fonte faz questão de lembrar aquela frase atribuída a Jesus: Vós sois deuses. E o que significa essa compreensão de ser co-criador, na prática, segundo a fonte? Significa uma mudança radical na relação com a realidade. Quem chega nessa consciência não precisa mais ficar pedindo coisas para uma entidade fora dela. Entende que o próprio ato de pensar e sentir já está moldando a realidade. Pensou, criou. Sentiu, criou. A fonte usa a história do centurião romano que procura Jesus para ilustrar isso. Aquela do servo doente? Essa mesma. Ele não pede para Jesus ir até a casa dele curar o servo. Ele diz que basta a palavra, a intenção de Jesus, porque ele, o centurião, entendia a autoridade e o poder da vontade direcionada. E Jesus, na narrativa da fonte, reconhece ali uma fé que é, na verdade, a compreensão desse princípio co-criador. Então, essa compreensão elimina a necessidade de rezar, de pedir? Na perspectiva da fonte, sim. Pedir seria um sinal de que a pessoa ainda se vê separada da fonte criadora, que ainda não integrou a própria natureza divina dela. A fonte argumenta que a mensagem original, antes das distorções, era justamente essa. Somos todos deuses em potencial, manifestações da mesma onda primordial, cada um com sua centelha divina, só que temporariamente coberta pelo ego em evolução. E essa compreensão abre a porta para um jeito totalmente diferente de evoluir, um jeito que não depende daquele sofrimento todo que marcou os estágios anteriores. Que seria o caminho do amor, que a fonte também menciona? Exatamente. A fonte liga um amor, como ensinado por Jesus, a esse caminho alternativo de evolução acelerada e sem dor. Praticar o bem, agir com amor, elevaria a vibração da consciência. Ah, a vibração. Isso. Quanto mais se faz o bem, mais a frequência vibratória aumenta, criando um ciclo positivo que acelera o aprendizado, a expansão da consciência. Isso explicaria por que, segundo a fonte, algumas pessoas parecem ter mais intuição, acesso a mais informações? Sim, a fonte conecta isso diretamente. Pessoas que já cultivaram essa vibração mais alta por muitas vidas teriam canais abertos, uma sintonia mais fina com níveis mais elevados de informação.
algo que estaria oculto para a maioria que ainda vibra em frequências mais baixas, ligadas ao egoísmo, ao conflito. Seria uma consequência natural dessa evolução focada no bem. E tem mais uma ferramenta que a fonte apresenta para acelerar ainda mais: a ressonância. O que seria isso? A ressonância é descrita lá como um mecanismo muito poderoso para acelerar a evolução de forma exponencial, N vezes, como eles dizem. N vezes. Como assim? Seria uma forma de transferência direta de informação e consciência. Através da ressonância, seria possível pedir e receber pacotes de conhecimento, de entendimento diretamente, sem precisar passar por séculos ou milênios de experiências dolorosas para aprender as mesmas lições. Seria um atalho, digamos. E a recomendação da fonte é usar essa ressonância para quê, exatamente? Para pedir o quê? Para buscar conhecimento espiritual, autoconhecimento profundo. Em vez de usar essa ferramenta para pedir, sei lá, bens materiais, soluções mundanas que a fonte acha um desperdício desse potencial, a sugestão é pedir acesso à sabedoria acumulada. Como se fosse se conectar a líderes espirituais ou enciclopédias espirituais para dar um salto quântico na própria evolução, tudo numa única vida. O que é bem diferente da atitude que a fonte critica naquele exemplo do coleguinha do Mateus, né? Exatamente. A fonte usa esse exemplo que parece uma anedota de um menino que, depois de ter alguma expansão de consciência, teria achado chato ter que ajudar os outros que ainda não tinham chegado lá. Nossa! Isso serve para ilustrar na visão da fonte como o egoísmo persiste, como existe uma resistência a entender que a evolução de verdade inclui o serviço, inclui ajudar os outros nesse processo coletivo. Não é só crescer sozinho. É um caminho longo para muitas consciências, como a fonte deixa claro. Uau! Realmente, é uma visão de mundo bem completa, né? Tudo interligado que a gente explorou hoje, seguindo direitinho o material que a gente tinha. Então, para recapitular rapidinho, a gente viu a visão do eletromagnetismo como lei de causa e efeito, a reencarnação literal com esquecimento para resolver os tais emaranhamentos das interações passadas, a jornada imensa da consciência desde o mineral, passando pelo vegetal, animal, até chegar no humano, aprendendo pela experiência, muitas vezes com dor, e por fim, o despertar do potencial co-criador que permite evoluir pelo amor e acelerar tudo pela ressonância, buscando conhecimento. Uma estrutura bem detalhada mesmo e bem coesa dentro da lógica dela, né? Então, o que fica dessa nossa exploração? A gente reforça que o nosso objetivo aqui foi apresentar de forma clara, detalhada, as informações que estavam na fonte, transmitindo fielmente a perspectiva que ela contém. E talvez como uma reflexão final baseada puramente no que a fonte trouxe pra gente. Se a gente levar a sério essa descrição do emaranhamento, essa conexão magnética que, segundo eles, se forma a cada interação e liga a gente uns aos outros através das vidas, como será que isso mudaria a nossa percepção sobre a responsabilidade de cada palavra, cada ato, mesmo os mais casuais? Que consequências invisíveis, dentro dessa teia de relações que foi descrita, a gente pode estar criando a cada momento, né? Uma pergunta que, com certeza, ecoa a profundidade e a complexidade das ideias que a fonte trouxe e que a gente analisou hoje.